não dá para falar assim, eu quero faturar menos para pagar menos. Gente, esse conceito é um bloqueio, né? Que existem muitas, não vou dizer brechas, mas são caminhos, né, que a gente pode utilizar para poder aproveitar melhor, inclusive a contabilidade a nosso favor. Tem que ter uma coisa estruturada para ter resultado lá na frente e não contar com a sorte. Bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos, um podcast para você, dono e dona de clínica que quer resolver o caos do seu dia a dia. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Lucas Rocha e o caos de hoje é contabilidade para clínicas e consultórios. Um tema muito recorrente, né, que a gente sempre fala sobre isso, recebemos várias dúvidas, né, sobre esse tema. E para poder falar muito bem sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial, uma pessoa assim muito querida, que a gente já conhece há um bom tempo aí, que é a Rita Silva. Rita é dentista, né, contadora também, especializada em dentistas em toda a área da saúde, né, proprietária da 3S Contabilidade e a consultora, professora, palestrante em contabilidade e planejamento tributário. Rita, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Rita. Tudo bem, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adorei, só já falando que eu adorei o nome, viu? Clínica Sem Caos. Literalmente, a gente vai jogar uma boia para o pessoal, hein, Thiago e Lucas? Vamos jogar a boia para tentar salvar quem está ouvindo o podcast aí do caos, tirar do total caos. E tem luz no fim do túnel. Posso apostar que tem sim. Muito obrigada pelo convite, viu? Boa. Ô Rita, para começar, vamos deixar você se apresentar como que você gosta de se apresentar para as pessoas, nas palestras, nas suas aulas e no seu trabalho no dia a dia. Como o Lucas falou, eu sou contadora, hoje eu exerço a contabilidade, mas a minha primeira graduação foi a odontologia. Eu exerci durante 10 anos, mas hoje eu aposentei o motorzinho. Não Saiu do mocho já, tchau. aposentei, Lucas, o motorzinho ficou aposentado. Aposentei cedo demais, mas confesso para você que quando eu vou em congresso, palestra e vejo aulas de dentistas, não tenho saudade nenhuma da odontologia. Eu amava o que eu fazia, amava atender os pacientes, mas, gente, hoje meu mundo são os tributos, eu adoro falar de planejamento, eu adoro ensinar como pagar menos imposto. Hoje essa é a minha realidade, essa é a minha vida, e a odontologia ficou no meu coração e eu consigo hoje ajudar os meus antigos colegas de profissão, eu consigo ajudar os dentistas simplificando a contabilidade, porque existe um pré-conceito de que contabilidade são os números são difíceis, eu não consigo entender, a desculpa sempre grande, né? Eu não aprendi isso na faculdade, mas quantas informações nós não aprendemos na faculdade e corremos atrás. Se desenvolver durante a vida, né? Exatamente. Então, a contabilidade é mais uma aí que é preciso aprender para poder ter um negócio lucrativo, independente se é um consultório pequeno, se é uma clínica grande. Faz parte de entender contabilidade. Eu vou tentar tirar esse conceito de que é difícil. Não é difícil, não. Talvez vocês não tenham tido ainda a oportunidade de ouvir alguém que sabe passar de forma didática o conceito de contabilidade. Então é isso, eu sou contadora, dentista, palestrante, eu sou mentora, eu sou professora e amo falar de dinheiro, de imposto. Boa, bacana. E eu acho que tem que desmistificar muita coisa, né? Sim. Hoje as pessoas acham que é muito complicado ou que faz só o básico do básico. E aí tem uma coisa que você já falou para mim, né? Que existem muitas, não vou dizer brechas, mas são caminhos, né, que a gente pode utilizar para poder aproveitar melhor, inclusive a contabilidade a nosso favor. Né? Descontos, coisas que podem ser feitas ali, que por desconhecimento o profissional deixa de aproveitar, né, essas questões. Na grande maioria, os profissionais acabam pagando mais imposto justamente pela falta de conhecimento. E assim, é necessário ter o contador, mas tem que ser um contador especializado e não é delargar para o contador. Você tem que delegar, e para você delegar, você tem que ter o conhecimento, você precisa conversar com o seu contador, você precisa dialogar com o seu contador e não simplesmente ele emitir a guia para você, mandar e você vai lá e paga sem ter o menor conhecimento se aquilo realmente é o melhor para a sua clínica, para o seu consultório. Sem conhecimento, você vai ter que aceitar e fazer mais nada. E é preciso ter esse conhecimento, é preciso
buscar esse conhecimento, e vou falar de novo, tem que sair daquele vitimismo de que eu não aprendi isso na faculdade, chega, tem que dar um basta, porque o pagamento de imposto interfere diretamente no lucro do consultório e da clínica. A porcentagem de imposto ela não é pequena. Então, se você paga menos imposto, obviamente você vai ter mais lucro, e quem não quer lucro, né? Todos nós queremos, todos nós trabalhamos para ter o retorno financeiro, e não tem nada de errado ter o retorno financeiro. A gente tem um negócio para isso, né? Lógico, somos profissionais da área de saúde, mas queremos ter o retorno financeiro, os boletos chegam na nossa casa, mesmo nós sendo profissionais da área de saúde. Então, precisa sim saber sobre contabilidade, como tem que saber sobre gestão, sobre precificação, sobre marketing, tem que saber vender. Hoje faz parte da área de saúde atual, é preciso ter todo esse conhecimento, obviamente, além da técnica, que eu vou partir do princípio que a técnica é o básico. É o básico. A gente vê o profissional de saúde, o dentista, o médico, ele tem que começar a ter uma visão mais empreendedora, né? É igual você está falando lá, ele tem que saber um pouquinho de tudo, tem que saber pelo menos o conceito, entender, não ser enganado, até por outros profissionais ali que trabalha para ele. Eu não posso ter uma área de contabilidade dentro da clínica. Claro, você vai começar hoje, dependendo do porte da clínica, vai começar terceirizando isso aí e procurando um contador. E aí o que você falou, o que acontece? Hoje as contabilidades, o negócio deles é emitir guia. Não faz mais nada além disso. É horrível. E eu queria já aproveitar esse gancho, Thiago, eu queria já começar com a primeira pergunta, para a gente iniciar essa pauta, mas antes disso, a gente não fez a chamada. A gente não fez a chamada, cara. Tem que ter isso aqui. Então, deixa o Lucas fazer a chamada aqui pra gente. Então, lembrar a turma, né? Pois é, com certeza. Então a gente tem que dar primeiras boas-vindas para você, agradecer a sua audiência aqui, mais episódio do Clínica Sem Causa. É muito bom ter você por aqui. Lembrando que todo esse conteúdo aqui ele é feito para quem realmente quer saber mais, quer evoluir como gestor, como gestora. Você que é dona de clínica, da área da saúde como um todo. Hoje a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre odontologia, porque é a principal área de conhecimento da Rita, mas tudo que a gente falar aqui também pode ser adaptado para o seu negócio da área da saúde. Queria te fazer um convite para a gente começar, né? Você está vendo aqui embaixo, curta nosso canal, os nossos canais no YouTube, no Spotify, né? Também entre em contato com a gente, siga as páginas da Acelero, da Super Dental, né? Tem um QR Code aqui na tela, durante o vídeo você vai ter acesso também, é só bater esse QR Code, vai ser direcionado para o nosso site. A gente também tem o nosso grupo VIP no WhatsApp, para você receber aí em primeira mão todas as nossas notícias, novidades, sempre que tiver um episódio novo você vai ser notificado, tá bom? Então, tendo em vista aí os primeiros recados, vamos aí... dá o joinha. Não esquece de dar o joinha. Deixa o like na consciência. Dá o like e se inscrever no canal. A minha esposa já falei aqui, mas minha esposa falou que meu sonho é falar, dá o joinha. E agora, então larga o like aí. Encaminha para aquele seu colega. Quem, né? Isso aqui, todo profissional de saúde, todo dentista tem que escutar sobre isso, gente. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é onde está o seu lucro. Então, atenção para tudo que a Rita vai falar para a gente aqui. A gente vai tentar trazer várias perguntas que a gente sabe aqui que são as dúvidas de praticamente de todo mundo. A gente já estava conversando com a Rita aqui nos bastidores, aqui antes de começar o podcast, e aí eu comecei a perguntar para ela algumas coisas. Ela falou, todo mundo me pergunta isso, eu recebo centenas de perguntas todas as semanas para ela responder ali, acho que é pelo Instagram, né, Rita? Por onde chega isso aí. Então a gente vai trazer vários temas aqui que é importante você escutar. Papel e caneta na mão aí, quem puder. Quem não puder, escute mais de uma vez e compartilhe com o colega que ele vai precisar escutar isso também, tá bom? Isso aí. Vamos então, voltar aqui. Vamos começar com a primeira pergunta aqui, Rita, que eu acho que normalmente faz. Por que eu preciso ter um contador, uma contadora especializada na área da saúde para minha clínica? Assim,
A gente sempre brinca, né? Se eu tenho um problema no coração, eu vou procurar quem? Eu vou procurar o gastro? Não, eu vou procurar o cardiologista, porque ele é especializado naquela área, ele estudou a área do coração. E é igualmente na contabilidade. Não adianta você querer pegar um generalista, ele sabe fazer de tudo, mas não sabe se aprofundar naquele assunto. Então, quando é um contador especializado na área de saúde, ele sabe exatamente as particularidades dos profissionais da área de saúde. Ele sabe direcionar se você vai permanecer como pessoa física, se você vai migrar para pessoa jurídica, ele sabe fazer o planejamento tributário dentro da pessoa jurídica, qual é o melhor regime tributário para a sua clínica odontológica, a sua clínica médica, enfim, só um profissional capacitado e especializado é que vai conseguir ajudá-lo, porque senão ele vai tratar o seu consultório, a sua clínica como qualquer outro negócio e não é incomum, infelizmente, não é incomum eu perceber enquadramentos errados, a clínica estava enquadrada no anexo errado do Simples Nacional, por quê? Porque o contador não tinha o conhecimento da área de saúde, às vezes o contador não tem o hábito de profissional pessoa física, aí acaba induzindo aquele cliente a abrir o seu CNPJ achando que é o melhor para todos os profissionais da área de saúde e isso não é uma verdade, somente um profissional especializado na área de saúde vai conseguir dar esse norte para você. Olha, não, você vai permanecer como pessoa física e vai provar para você com os seus números, com a sua receita, com as suas despesas, olha, como pessoa física você paga menos imposto, como pessoa jurídica você paga menos imposto. Somente quem tem o conhecimento da área para fazer isso, ou seja, tem que ser um especialista, não adianta querer procurar preço, às vezes nós criticamos os pacientes que procuram preço e quando Exato. nós vamos cuidar da nossa casa, nós queremos buscar o menor preço, ou seja, não faz o menor sentido, tem que mudar essa mentalidade. Infelizmente, não adianta você querer pagar menos para o contador achando que vai ser a solução dos seus problemas, porque não vai ser. O bom profissional, gente, ele custa caro, assim como o bom médico custa caro, o bom dentista custa caro. Não é que custa caro, é o valor. É o valor. É o valor, isso. E aqui, literalmente, o barato sai caro. E aqui, literal, mais que em qualquer outro lugar, que você vai sentir direto no bolso. No bolso, vai sentir vai receber uma intimação da Receita Federal e vai falar assim, nossa, culpado é o contador. Quem escolheu o contador? Foi você. Então, o culpado é você, o dono do negócio é você. Você que tem que saber qual é o melhor profissional que vai cuidar da saúde financeira da sua clínica. Tem que ter o conhecimento para você escolher o bom profissional. Na conversa, você já sabe se aquele profissional é especializado na área de saúde ou não. Mas se você tiver o conhecimento, obviamente, se você sair da sua zona de conforto e buscar algo além da técnica, além de, vou fazer uma especialização, não, vou fazer outra especialização. Gente, eu sou dentista, não é incomum, eu tenho colegas dentistas, a maioria das minhas amigas são dentistas, tem 3, 4 especialidades. Isso é muito comum na odontologia. E será que é isso realmente que vai fazer a sua clínica odontológica faturar mais? Tem que tomar muito cuidado com esse conceito, né? Eu vou buscar aquela especialização que me dá um retorno financeiro maior. Não adianta. Se uma profilaxia for bem trabalhada, ela vai dar o mesmo dinheiro ou até mais do que uma harmonização, do que os aparelhos, os alinhadores estéticos. Enfim, precisa ter esse conceito, essa veia empreendedora. Isso a gente aprende, a gente treina. A gente treina o empreendedorismo. Eu não nasci empreendedor. Ninguém nasce empreendedor, pouquíssimos. Mas tudo é treino, igual musculação. E não é diferente. Treinando, com certeza, consegue. Mas não é isso. Na cadeira do mocho, né? De jeito nenhum. E não é achando que vai resolver o problema, não se resolve assim, ó. Tac, estalar o dedo, né? Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que se informar. Ter pessoas que tenham conhecimento, por exemplo, que vai te agregar, com mentores que vai te trazer bons conselhos para você, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, assim, igual você falou, faz o curso de 3 cursos de especialização, de pós aí. Você também não sabia.
por exemplo, vai fazer a parte de estética. Você também não sabia. Assim como você não sabe ser empreendedor. Passe a estudar para ser um empreendedor. Exatamente, Thiago. Você, às vezes, não era um especialista em ortodontia, você não foi lá e se capacitou, você não sabia nada sobre alinhadores estéticos, você não foi lá e se capacitou porque viu a necessidade do mercado. E o mercado hoje exige isso do profissional da área de saúde. Você tem que ser um empresário. Ah, mas eu não tenho uma clínica, eu não sou CNPJ. Não entendeu nada, não interessa se você atende com o seu CPF ou se você tem o seu CNPJ. Você é um empresário, você é dono de um negócio, independente do tamanho dele. E é essa mentalidade que a gente precisa mudar nos colegas. A gente tenta sempre compartilhar muito conhecimento para poder ver se vira essa chave, né? Se eu vou deixar de ser o técnico dentista e vou ser o empreendedor dentista, o técnico médico, o empreendedor médico. Eu sou um profissional da área de saúde, mas eu sou também um empreendedor. Precisa. E aquela, quer ser, aí vamos puxar aqui, quer ser técnico? Seja, você tem um monte de clínica que você pode trabalhar para ele, você vai ser funcionário. Aí você pode ser técnico. Não tá errado. Tem gente que também... Vai dar bem menos trabalho, né? Errado com isso, né? Nada de errado. Cada um tem o seu perfil. Mas a partir do momento que tem um consultório, aí você escolheu ser o dono do seu negócio. E aí, como dono, você tem algumas obrigações além da técnica. Boa. Aí já puxou o gatilho, o gancho aqui de CNPJ ou CPF. Qual que é a diferença entre os dois na contabilidade ali? E aí, se você puder falar um pouquinho das alíquotas que incidem nesses dois tipos de como é que a gente chama hoje, de tributação? Não, dois tipos de você poder pagar o seu imposto. Existe a possibilidade de você atuar como pessoa física, ou seja, você vai trabalhar utilizando o seu CPF, você é um profissional liberal que trabalha com o seu CPF, aí você é pessoa física. Quando você abre uma empresa, você tem o seu CNPJ, aí você se tornou pessoa jurídica. E a diferença básica entre o profissional pessoa física e o profissional pessoa jurídica é que a legislação permite ao profissional pessoa física deduzir algumas despesas de forma 100% legal da sua atividade profissional para pagar menos imposto. Ou seja, a alíquota de imposto, quando você é pessoa física, ela não vai incidir diretamente sobre a receita, mas sim sobre o resultado da receita menos as despesas dedutíveis do consultório. Por outro lado, quando você é pessoa jurídica, dos dois regimes tributários mais comuns para profissionais da área de saúde, que é o Simples Nacional e o lucro presumido, você não pode deduzir nenhuma despesa. Então, a alíquota do imposto ela vai incidir diretamente sobre a receita bruta. É o básico que o profissional tem que saber, a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Eu, como pessoa física, posso deduzir algumas despesas, não são todas, mas eu posso deduzir algumas despesas do consultório, e como pessoa jurídica não tem essa possibilidade. Não significa que, como pessoa jurídica, eu vou pagar mais imposto porque eu não posso deduzir as despesas. Não significa que, como pessoa física, você vai pagar mais imposto. Tudo tem que ser feito conta. Tem que ser feito um planejamento tributário para saber exatamente se vai permanecer atendendo com o seu CPF ou se vai abrir um CNPJ. É preciso ter esse conceito básico em mente do que é o profissional pessoa física do profissional pessoa jurídica. Legal. Ô Rita, e eu consigo ser os dois ao mesmo tempo? Lucas, essa é uma pergunta dos milhões, pergunta de milhões, como o pessoal brinca, né? Eu posso ser pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo, aproveitar das deduções e me aproveitar também da pessoa jurídica que tem uma alíquota menor. Você pode fazer isso, a Receita Federal permite isso, mas é lógico que para ser pessoa física e pessoa jurídica no mesmo endereço, tá? Quando são endereços separados, às vezes até o profissional da área de saúde pode atender até em municípios separados, não tem nenhum problema. Mas quando é o mesmo endereço, você ser pessoa física e pessoa jurídica, o entendimento da Receita Federal é que você tem que ter sócio na sua pessoa jurídica, obrigatoriamente. Não pode ser, eu tenho uma empresa sozinho e aí eu vou fazer o rateio das despesas entre a pessoa física e pessoa jurídica. A Receita Federal não permite. E para fazer esse rateio das despesas, para poder aproveitar das deduções do livro caixa como pessoa física, a Receita Federal fala para você sim, exatamente com essas palavras, Lucas. Seja razoável
e objetivo ao fazer o rateio. Ela não diz para o profissional como tem que fazer o rateio das despesas, das deduções. Ela fala somente assim, seja razoável e objetivo. Olha a Receita Federal cobrando do contribuinte, seja razoável e objetivo, e ela subjetiva, como sempre, né? Faz parte do papel da Receita Federal e para poder fiscalizar. Mas enfim, poder pode, eu não posso falar hoje em dia que não pode, é permitido sim, isso foi um entendimento recente, vamos dizer assim, mudou em 2020, então hoje a Receita permite que você seja pessoa física e pessoa jurídica no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade, desde que você tenha sócio e que você não seja sem noção, falando bom português, claro. Não seja sem noção. Não adianta querer, por exemplo, Lucas, eu tenho 20 mil de despesas lá no meu consultório, aí eu vou emitir recibo como pessoa física 20 mil para não pagar imposto como pessoa física e depois eu começo a emitir nota fiscal. Isso não pode, isso não é lícito, isso não é legal, isso é considerado uma fraude, aí não pode. Então, para ser pessoa física e pessoa jurídica, regra básica, tenha noção, tenha bom senso, senão não dá para ser. E tem casos, Rita, que você conhece que tentou fazer dessa forma e caiu na malha fina ali da Receita? Tem. E aí acabou que a Receita Federal desconsiderou todas as deduções do livro caixa, porque justamente não teve o bom senso no rateio. Ficou ali no 0 a 0, como eu expliquei, no 0 a 0 do livro caixa. E aí a Receita Federal viu aquilo como uma forma de fraude, né? E aí cortou todas as deduções, ou seja, acabou pagando muito mais imposto. Não é visto como um planejamento tributário. Isso não é planejamento tributário. Porque senão, se você é pessoa física e pessoa jurídica, na sua pessoa física você não tem lucro, para que você é pessoa física e pessoa jurídica? No entendimento da Receita não faz sentido, entendeu, Thiago? Se eu tenho dois negócios, pessoa física e pessoa jurídica, obrigatoriamente eu tenho que ter lucro na pessoa física e na pessoa jurídica, porque senão não compensa ser os dois de forma nenhuma. Ninguém tem um negócio para não ter lucro. E aí, muitas vezes eu não concordo com a Receita, mas nesse caso eu concordo com a Receita Federal, ela está certíssima em relação a isso. E aí vou perguntar assim, de curiosidade assim, de quem eu acho que deve ser de outras pessoas também. E se calhar de ser a despesa declarada é a mesma coisa zerar ali? Assim, se você é os dois, se você é pessoa física e você é pessoa jurídica, os dois, não tem como ficar no 0 a 0. Não tem essa possibilidade, porque você não fez o rateio das despesas. Eu sou só pessoa física. Pode acontecer das minhas despesas elas serem maiores do que as minhas receitas? Ela pode acontecer. Na pandemia, aconteceu isso com diversos profissionais. Pode, só não vai poder deduzir, porque o limite de dedução é exatamente a sua receita. Mas eu tive prejuízo de fato. Claro. A Receita Federal não quer saber do seu prejuízo. Ela limita, na legislação existe o limite de dedução das despesas dedutíveis do livro caixa, é exatamente a sua receita. Ou seja, as suas despesas dedutíveis ela tem que ser igual ou menor do que a sua receita, porque senão não adianta você querer justificar que teve prejuízo, que foi um ano ruim. Receita Federal só vai lhe entregar um lencinho para você enxugar as suas lágrimas. E um boleto para pagar. Não vai resolver. O que mais a Receita Federal recebe são contribuintes chorando, reclamando. Isso é o dia a dia dos fiscais da Receita. E, Rita, quando você fala de dedução de despesa, tem algumas que você fala, essa você não consegue? Eu sei que vai ter uma lista gigante das que você consegue, mas talvez algumas não deve ser tão grande as que você não consegue? Ou é o contrário? Não, é exatamente assim. As não dedutíveis, ou seja, aquelas despesas do seu consultório, mas que não servem para diminuir o valor do imposto a pagar, são as mais caras. Todos os equipamentos, nenhum equipamento você pode deduzir. Nenhum, não interessa qual equipamento seja. Equipamento não é dedutível do livro caixa, é considerado como um investimento, aplicação de capital e não pode deduzir do livro caixa.
Gasto com gasolina, eu trabalho em outro município, meu consultório em outro município, eu posso deduzir essa minha gasolina? Não, não pode. A Receita Federal não permite para profissionais da área de saúde. Ela só permite deduzir gasolina quando é representante autônomo, comercial autônomo. Aí ela permite. Gastos com depreciação também não é dedutível. Depreciação do equipamento, e a gente sabe que tem depreciação, mas a Receita Federal ela também não permite deduzir. E o que você pode deduzir são os gastos do consultório, das despesas fixas, né? Fixas não no sentido de que valores fixos, mas que todo mês você tem aquelas despesas, aluguel, condomínio, luz, telefone, água, internet, PTU, o material que você utiliza, material de consumo, a propaganda, quem faz... É isso que eu ia perguntar. Do marketing deduz? Pode deduzir, gasto com Google, gasto com Instagram, com Facebook, tudo que é necessário para captar mais paciente, você pode deduzir. Congresso também é dedutível, a literatura técnica, os livros que utiliza para você aperfeiçoar a sua atividade profissional, você também pode deduzir. Material descartável também é dedutível. Funcionários, obviamente, funcionários e os encargos trabalhistas também são dedutíveis do livro caixa. Tudo isso serve para pagar menos imposto e fazer com que você seja mais feliz pagando menos imposto. Mas isso no CPF? CPF, somente quando é o profissional pessoa física. Na pessoa jurídica, você pode ter uma receita de R$50 mil. Eu tenho de despesa R$51 mil, ou seja, eu tenho mais despesa do que receita. Interessa isso? Nenhum. Você vai pagar imposto sobre o total das notas fiscais emitidas, sobre R$50 mil. Não interessa quais são as suas deduções. Por quê? Porque a alíquota de imposto na pessoa jurídica do Simples Nacional e do lucro presumido incide diretamente sobre a receita, independente da sua despesa, independente se você teve lucro ou não, tem receita, tem que pagar imposto. Essa, como eu falei, é a grande diferença do profissional pessoa física para o profissional pessoa jurídica. Na pessoa física, por exemplo, se naquele mês você teve despesa igual à receita, não paga imposto. Não paga imposto na pessoa física. Mas na pessoa jurídica... Vai ser a alíquota ali do simples e do enquadramento. Aí entra uma pergunta legal. Aí vai de você tomar cuidado com não pegar qualquer contador. Sim. Onde você está enquadrado hoje dentro do... Se você é um CNPJ, onde você foi enquadrado dentro do Simples Nacional? Qual que é o... Como é que chama lá? Anexo. Anexo. Para todo profissional da área de saúde, independente da área, existem 2 anexos no Simples Nacional, que é o regime tributário quando você é pessoa jurídica mais simplificado que tem, é o Simples Nacional. Só que para profissionais da área de saúde, tem que ter muito cuidado que existem 2 anexos. Um anexo 3 e um anexo 5. Só que no anexo 5, você paga mais imposto do que no anexo 3. É lógico que se fosse para o profissional escolher, para o contador escolher, iria enquadrar no anexo que paga menos imposto, obviamente. Mas não é o profissional que escolhe, não é o contador que escolhe, e sim a razão entre a folha de pagamento dos últimos 12 meses sobre a receita dos últimos 12 meses. Quando essa razão ela é igual ou superior a 28%, a sua clínica estará enquadrada no anexo 3, anexo com as alíquotas menores. Se essa razão ela for inferior a 28%, você estará enquadrado no anexo 5, anexo com as alíquotas maiores. Só para vocês terem ideia de diferença de alíquota, na primeira faixa do anexo do Simples Nacional, do anexo 3 e o anexo 5 para faturamento até R$180 mil dos últimos 12 meses, no anexo 3 é 6%, no anexo 5 é 15,5%. É muito mais imposto. Então vale a pena você tomar cuidado com a sua folha ali para fazer essa razão ali e tomar cuidado com isso aí. E isso aí vem da orientação de quem? Do seu contador. Do contador. Ele precisa te orientar em relação a isso. Não é incomum a clínica estar enquadrada no anexo 5 e às vezes pagando mais imposto do que quando era pessoa física, ou seja, não foi feito o planejamento tributário, não foi achada a solução para o seu caso. Eu não tenho funcionário, então como é que eu vou ficar no anexo 3? É possível, porque tem a retirada pro labore, mas tudo isso tem que saber trabalhar de forma lícita para você pagar menos imposto, mas
como você falou, tem que ter um profissional que tenha esse conhecimento para poder orientar de forma correta como você paga menos imposto. Então, quem é do Simples Nacional e não sabe qual o anexo que a sua clínica está enquadrada, você vai acabar de ouvir esse podcast e vai sair correndo pedindo para o contador qual é o meu anexo. Você tem Vamos para a cabeça do contador, Rita. Isso é ótimo, isso é ótimo. Vamos chacoalhar essa turma aí da área de saúde para acordar, gente. É dinheiro seu que está ficando na mesa. Está ficando na mesa, não. Muito dinheiro, Thiago. Tá ficando para o governo. Muito dinheiro, não é pouco, assim, é assustador, muito dinheiro. Às vezes você está pagando muito mais imposto e fazendo um ajuste simples, você estaria pagando muito menos. Às vezes as suas férias com a sua família que você está deixando porque está pagando imposto. Aí às vezes fica naquela preocupação, sabe, meninos, assim, ó, é com recibo ou é sem recibo? É com nota ou sem nota? Valor diferenciado. Ao invés de querer saber a forma legal para pagar menos imposto, fica querendo escolher o caminho errado e, gente, é sempre com recibo, é sempre com nota fiscal, independente da forma que o paciente vai pagar. Sonegação é crime, é o motivo número 1 que leva qualquer contribuinte a cair na malha fina. Omissão de receita, sempre. Em todas as declarações de imposto de renda, entra ano e sai ano. Motivo número 1 que leva o contribuinte a cair na malha fina, omissão de receita. Então vamos ter cuidado. A Receita Federal, cada ano que passa, a inteligência artificial da Receita está melhor, ela só não pega todos os contribuintes porque ela não tem mão de obra suficiente. Mas quando ela precisa arrecadar, sai de baixo. Ela é muito boa nisso, Thiago. Ela é muito boa nisso mesmo. E aí já puxou o que eu queria perguntar. E o Caixa 2? É a sonegação. É isso aí. Cuida. É omissão de receita. É outra pergunta que a gente escuta bastante, né? A gente escuta, mas assim, temos que ser assim, temos que ser... Eu recebo perguntas diárias sobre isso, mas o que eu faço com o dinheiro que eu não emiti recibo? Tem que emitir recibo. É isso, é simples assim, eu tenho que emitir nota fiscal, independente da forma de dinheiro. Não dá para ficar guardando dinheiro no colchão, não existe isso. Por quê? Hoje, o dinheiro espécie, né, ele sumiu por conta do Pix, sumiu, não existe mais quase ninguém que paga em dinheiro. Então, passou pela sua conta bancária, foi registrado, os bancos, eles estão obrigados a informar para a Receita Federal quando você é pessoa física, movimentação mensal acima de R$2.000 e quando você é pessoa jurídica, movimentação mensal acima de R$6.000. Ou seja, um valor bem pequeno para profissionais da área de saúde. Então, chegamos à conclusão de que a Receita Federal tem o meu extrato bancário nas mãos? Tem. Isso não é quebra de sigilo bancário? Não, já foi uma briga discutida, já chegou no Supremo e não é. Portanto, tem que andar na linha, tem que emitir nota, tem que emitir recibo para toda a entrada de dinheiro do seu consultório, para você poder dormir tranquilo, poder aparecer com o seu carro, com o seu imóvel, conseguir pegar um empréstimo, para não ter dor de cabeça com a Receita Federal, porque a dor é grande. E emitir o recibo, no CPF eu emito também nota fiscal, né? Existem alguns municípios, aí é uma legislação específica, tá? Cada município, a emissão de nota fiscal para a pessoa física vai depender do município. A grande maioria continua emitindo, quando é pessoa física, continua emitindo recibo. Mas tem alguns municípios que sim, já é obrigado, mesmo profissional pessoa física, a emitir nota fiscal. Então, para ter certeza se você, pessoa física, está obrigado a emitir nota fiscal, tem que conhecer a legislação do seu município. Não é uma legislação federal, vai depender da prefeitura. Tá, legal. A gente falou aí já, todo o dinheirinho que passar pelo seu banco, então, declare. Declare, não tem como. Declare. No começo do Pix, o pessoal falava, o Pix ele não considera na malha fina. E aí? Assim, começou agora em abril a Receita Federal ter mais acesso a essas informações das transações com o Pix. Por enquanto, Thiago, a gente ainda não sabe o que a Receita Federal vai fazer com tanta informação. Porque geralmente, como é o posicionamento da Receita? Quando está quase próximo de prescrever, 5 anos, quando está lá 4 anos e meio, ela aparece.
Olha aqui o que eu tenho para você. Lá em 2027 ela vai falar do ano de 2022. É assim, a Receita Federal, esse é o perfil da Receita. Por quê? Porque além do valor principal, ela ganha muito em multa e juros. Ela é um órgão arrecadatório, não tem jeito. Então, não fique achando que o Pix ficou esquecido. Ah, não aconteceu nada comigo o ano passado. Você está muito enganado. Lá em 2027 você vai lembrar disso que eu estou falando. Aí a Receita Federal vai começar a se manifestar em relação ao Pix. Então, não quer ter problema? Não quer ter surpresa? Declara tudo o que você recebe, que aí você não vai ter problema de cair na malha fina, você não vai achar que aquele dinheiro que você julgava que era lucro e não era lucro, era pagamento indevido de imposto. Ah, já gastei todo o dinheiro. Simplesmente você vai sentar, chorar e ver um carro indo embora para a Receita Federal por conta de pagamento de multa. É um carro, gente. É uma viagem com a sua família que você desperdiçou porque achou que podia omitir receita. Não pode, não pode. A omissão de receita, ela é crime, sonegação é crime tributário. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é a dor, é o caos interno de todo profissional de saúde. Por que ele faz o caixa 2? Por que ele quer ter menos trabalho? Quando ele pensa em dedução de despesa, ele tem que começar a ter o controle de tudo que ele não tem. Então está na hora de acordar e começar a pensar como um empreendedor mesmo e começar a ter o controle mais das suas coisas, suas despesas, ter o seu DRE, saber para onde está indo, ter sua conciliação bancária, você conseguir saber o que você está pagando, o que você não está, o que é competência, o que é seu fluxo de caixa, o que é caixa, saber ter tudo marcadinho ali, o que você pagou, as notas de tudo, porque isso vai fazer, aí a Rita me corrige, isso vai fazer você conseguir fazer as suas deduções da forma correta e aí pagar menos imposto. Aí vou entrar na próxima pergunta, como pagar menos, se a Rita não tiver algum adendo sobre isso que eu falei, como pagar menos imposto, Rita? Esse eu sei que é o seu tema Principal. Correto. A resposta que buscam, né, o meu trabalho, como é que eu pago menos imposto? As pessoas, elas não pagam imposto com a desculpa de que a carga tributária no nosso país é alta. Eu também concordo, é alta, é altíssima, a gente sabe disso. A outra desculpa é a gente não tem o retorno do imposto pago. Eu também concordo com você. Nada disso vai ser uma justificativa aceita quando você é intimado pela Receita Federal. Nada. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Não adianta querer utilizar isso como argumento, porque simplesmente o fiscal vai rir da sua cara. Você vai tomar a multa igualmente. Não tem essa desculpa, o imposto é muito caro e por isso eu vou sonegar. Ah, gente, não... Dai a César o que é de César, na Bíblia. Eu sempre falo, se você topou abrir uma clínica, um negócio você mora no Brasil, aqui, gente. Você tem que seguir as regras do governo brasileiro, não tem o que fazer, né? Tiago, eu falo exatamente, não quer pagar essa alíquota de imposto? Faz a sua malha e vai embora, mete o pé. Vai montar um negócio no outro país, vai ver se lá também é facilzinho você ter um negócio. Se você mora aqui, tem que obedecer às regras da legislação brasileira e paga. As pessoas têm que ter um outro conceito. É bom pagar imposto, eu quero pagar muito imposto, pagando da forma correta o mínimo possível, mas pagando muito. Pagar pouco imposto é ruim, ser isento do imposto de renda, então Deus me livre. Significa que o seu negócio... Não tá crescendo, não tá indo, não tá evoluindo. Exatamente, é um caos total. Esse conceito precisa ser mudado. Se você não tem lucro no seu negócio, é porque você não sabe precificar. Aí o problema foi exatamente o que você falou. Tiago, cadê a planilha com a receita, com as suas despesas? Será que o seu negócio tem lucro ou tem prejuízo? Você tem medo de fazer essa conta porque tem medo de descobrir que tem prejuízo e aí? Simplesmente aquele conceito, eu estou pagando as minhas contas, está bom. Gente, conceito totalmente errado, né? Tem que ter anotado, sim, nos detalhes, todas as suas despesas, todas as suas deduções, porque elas interferem muito no pagamento de imposto. Quando você é pessoa física,
Quanto maiores as deduções, menos imposto você paga, mas você só vai saber disso se você tiver um controle financeiro. Se você não tiver esse controle financeiro, simplesmente você vai acabar pagando mais imposto. Tem que se preocupar todo mês. Poxa, eu comprei algo, eu tenho que pedir a nota no meu CPF, porque eu sou pessoa física para deduzir. Se a nota fiscal não tiver no meu CPF, eu não posso deduzir. Tem que se preocupar com isso todo mês, não só na ocasião da declaração de imposto de renda. A declaração é para você fazer um ajuste de contas. Todo mês tem que pagar imposto de renda. Todo mês, quando você é pessoa física, tem que pagar imposto de renda, que é o famoso carnê-leão. Tem que ter todo esse conceito para não ter problema, para poder pagar menos imposto, ter o lucro no seu consultório, precisa saber quanto paga de imposto, a alíquota de imposto para poder precificar, senão um erro vai levando a outro e aí o lucro vai pelo ralo, né? Então, se para quem está ouvindo aqui da área de saúde, se você não está pagando todo mês se é CPF, não está pagando, CNPJ você vai ter que pagar porque vai chegar para você. No CPF, se você não está pagando todo mês o carnezinho aí do leão, tem coisa errada. Fala com o seu contador. Pode bater na porta aí. Se você não tem... Aí, vamos fazer um jabazinho da Rita aqui, Rita. Tá na hora, chegou a hora. Se você não tem contador ou não está satisfeito com o seu contador, a hora é agora. A gente vai deixar aqui na descrição o link da Rita também para você, se tiver com dificuldade, você falar com ela. Mas já fala aí, Rita, aproveitando, como é que as pessoas que têm interesse em te contactar, falar com você, como é que elas podem conversar com a Rita aí? Instagram, eu recebo sempre as mensagens no Instagram, é Rita Silva FC. Lá no meu Instagram eu posto conteúdos sempre falando, sempre alertando ao dentista. O meu Instagram eu falo para dentista, alertando ao dentista exatamente isso, sobre a obrigação de pagar o carnê-leão, sobre a obrigação de contribuir para a Previdência Social, de pagar o INSS, sobre como paga menos imposto, pessoa física, pessoa jurídica. Você perguntou isso, né? Acabou que eu falo muito, meninos, acabou que a pergunta foi para o outro lado, mas respondendo a pergunta de como paga menos imposto, tem que fazer o planejamento tributário para saber se você vai ficar como pessoa física ou pessoa jurídica. E uma das informações importantíssimas nessa decisão é você encontrar a sua alíquota efetiva, ou seja, quanto de fato você paga de imposto como pessoa física. Não é incomum eu perguntar isso a um profissional e ele me responder: eu pago 27,5% de imposto. Se você deduz as despesas do consultório, você não paga 27,5% de imposto de renda. 27,5% é a alíquota da tabela do imposto de renda. Mas como tem as deduções, como você, profissional, pessoa física, pode deduzir, você não paga 27,5%. Você paga bem menos. Por quê? Porque você deduziu as despesas. Então, precisa encontrar essa alíquota efetiva. E essa alíquota efetiva é quando você divide o valor do imposto, o carnê-leão, pela sua receita bruta e você multiplica por 100, você vai encontrar exatamente quanto você paga de imposto como pessoa física. Aí você vai comparar essa alíquota efetiva da pessoa física para o mesmo faturamento como seria na pessoa jurídica. É assim que se toma a decisão entre pessoa física e pessoa jurídica, comparando as alíquotas efetivas de imposto, como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, vamos fazer fala a fórmula de novo aqui, Rita, para gravar. Isso aqui vocês têm que gravar na cabeça, gente, essa fórmula. Qual que é? Obrigatoriamente tem que saber. Até mesmo porque, Thiago, a alíquota efetiva você utiliza, sabe a coluna de precificação? Não existe uma coluna lá linda chamada assim, imposto. Aí como é que o pessoal preenche, meninos? É assim, ó, 5 é pouco, 20 é muito. Vou chutar 10, que fica ali no meio do caminho, né? Porque não sabe. 12,5 talvez, né? Fica ali. Não sabe a alíquota. Encontrar a alíquota efetiva. Então, para encontrar a alíquota efetiva, tem que dividir o valor do imposto pela receita bruta e multiplicar por 100. Só assim você encontra a sua alíquota efetiva. Ah, mas eu não pago carnê-leão. Olha que coisa, se você não paga o carnê-leão, você não consegue encontrar a sua alíquota efetiva. O pagamento errado de imposto faz com que você precifique errado os seus serviços. Surreal que eu estou falando. Muitos só percebem isso depois que eu falo, realmente... Não está pagando carnê-leão, deixa para pagar ao enviar a declaração de imposto de renda, não vai encontrar a alíquota efetiva nunca, vai continuar no chutômetro. É 10, é 11, é 12, sabe? Fica aparecendo leilão, porque não consegue calcular certinho a alíquota efetiva e ela é
primordial na decisão, pessoa física, pessoa jurídica? Aí já vou responder uma pergunta que eu sempre recebo. A partir de qual faturamento eu devo ser pessoa jurídica? Isso. A partir de R$30 mil, a partir de R$50 mil, a partir de R$100 mil. Gente, não tem relação direta com o faturamento. O que vai determinar você ser pessoa física ou pessoa jurídica é justamente essa alíquota efetiva. Podemos ter faturamentos iguais para 2 colegas. Eu tenho R$100 mil de faturamento, outro colega também. Para um, a decisão pode ser melhor permanecer como pessoa física e para o outro, a decisão seja pessoa jurídica. Mesmo faturamento, decisões diferentes. Por quê? Porque um colega tem mais deduções do que outro colega. Dependendo da sua especialidade, você tem muito mais deduções. Então, tende a ser melhor ser pessoa física. Então, faturamento, gente, ele não é determinante na escolha entre pessoa física e pessoa jurídica. Não existe isso. Se alguém responder para você, R$100 mil você já tem que ser pessoa jurídica. Corre desse contador. Tem alguma coisa de errada nele ali. Porque a resposta não é baseada no faturamento. Pode ser, mas não é essa Não é uma lógica, regra, né? não é a regra. Regra Tá de bolo, entendeu? Não tem receita de bolo, não existe isso. Tem que fazer Aí ele vai contar com a sorte, né? A gente não pode contar com a sorte, gente. Eu falo bastante isso aqui no marketing. A gente investe em marketing, só que a gente tem que ter uma coisa estruturada para ter resultado lá na frente e não contar com a sorte. É igual vendem por aí o marketing odontológico. Eu vou investir em marketing e em um mês eu vou faturar os 100 mil. O 100 mil é a... Você deve ter escutado, né, Rita? Você é da área. 100 mil virou o número mágico de faturamento. Eu falei, gente, não é assim. Não é assim, não é dessa maneira, não existe solução mágica, existe muito trabalho, muita dedicação e paciência, né, para você colher os frutos ao longo do tempo. E passa por uma gestão bem feita, entender os processos. Rita, você tem um curso? Sim, eu tenho um curso que ensina justamente o dentista, a pessoa física, a como pagar o imposto, como pagar o carnê-leão, como pagar, contribuir para a Previdência. Ensina justamente a ter essa noção de quando é que eu devo ser pessoa jurídica. Isso tudo eu ensino de forma bem mastigada, bem fácil no curso para você, dentista, você profissional de saúde, sair do total desconhecimento. E tem como aprender porque as aulas são super didáticas, bem de fácil entendimento e garanto que aprende como aprendeu diversos outros assuntos de técnica. É só querer, tem que querer. Assistindo a aula, consegue exatamente. E na pessoa jurídica também tem outro curso, aí é mais trabalhando a parte do conceito, né? Do que é o Simples Nacional, do que é o lucro presumido, qual é a diferença desses regimes tributários. Existe uma possibilidade tanto para clínicas médicas como para clínicas odontológicas, de equiparar a atividade hospitalar. Isso é legal, Rita. Como é que funciona isso? Possibilidade lícita também de pagar menos imposto, ou seja, tem possibilidade na legislação de você pagar menos imposto, que não seja a sonegação, mas tem que, obviamente, ter o conhecimento e ser muito bem orientado. Essa é uma possibilidade muito boa de equiparar a atividade odontológica à atividade hospitalar. Uma clínica, um hospital, por exemplo, ele paga menos imposto? Paga menos imposto. Isso, hospital, quando já tem atividade de hospital, não tem nenhum problema, já paga menos imposto mesmo. Mas quando é, por exemplo, um consultório, mas eu sou um consultório odontológico, eu não sou hospital, mas já tem essa possibilidade de você equiparar o seu consultório odontológico, a sua clínica médica, a atividade hospitalar para justamente aproveitar desse benefício de pagar menos imposto. Aí você tem uma economia de no mínimo 5,4% de imposto. É muito. Quando você já é uma clínica grande, isso faz muita diferença. Muita diferença. Acho que 5 é pouco, 5 é muito. É que talvez é pouco para um consultório pequeno, está começando agora, sim, mas a gente está falando, isso não vai ser equiparado a um hospital, a uma clínica grande. Agora, uma clínica maior, que não está bem estruturado, não tem essa consultoria tributária, não tem essa consultoria contábil feita e bem instruído, pode ser que está deixando 5%, gente. É muito aumentar 5% o seu lucro, no mínimo, gente, no mínimo 5%, é aumentar muito o lucro, faz total diferença no final de um ano, no final de 5 anos, então, mas tem que saber direitinho todas essas possibilidades que existem na legislação de pagar menos imposto. Como você falou, tem que ter um contador especializado na Legal.
Deixa eu fazer uma Fala, pergunta pode fazer. aqui, só Desculpa voltando que eu estou até dominando aqui, que como eu tenho a clínica aqui, eu já vou jogando todas as dores aqui para o a Rita. Thiago está fazendo uma consultoria aqui com a Rita. É bom, vou usar a Rita aqui para fazer uma consultoria e ensinar quem está escutando a gente aqui para também correr atrás de informação e pagar menos imposto, gente. Esse é o objetivo aqui. Tem que ser esse o objetivo da clínica. Eu vou pagar menos imposto, de forma legal, sem pulo do gato, né, gente? Pelo amor de Deus. É o lucro. É o lucro. São os ralos, né? Que às vezes a gente vê o dinheiro indo embora, a gente nem sabe por onde, né? Ô, Rita, uma coisa que me perguntam bastante, assim, ainda mais a gente que fala muito em aumentar a venda da clínica, né? Tanto o Thiago, principalmente nós aqui da Acelera, a gente tem essa premissa, né? De aumentar a receita. As pessoas perguntam, beleza, mas eu vou aumentar o meu faturamento, vai aumentar meus impostos? Vai aumentar minha carga de impostos? O percentual continua o mesmo? Como é que a pessoa pode se programar para isso? Não, tanto quando você é pessoa física, se você aumenta a sua receita e as suas despesas elas se mantêm mais ou menos parecidas, você vai pagar mais imposto. Na pessoa jurídica do Simples Nacional, a alíquota do imposto ela é sempre de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses. Se você também aumentou o seu faturamento dos últimos 12 meses, aumenta a sua alíquota de imposto. No lucro presumido é igualmente. Você tem lá uma alíquota fixa, mas dependendo do seu faturamento, você paga mais 10% de imposto de renda. Ou seja, também quem tem um faturamento maior paga mais imposto até no lucro presumido. Portanto, ganha-se muito, paga-se muito e tem que aprender a pagar o mínimo possível. Mas como a gente falou, é bom pagar imposto, desde que você pague o certo, o mínimo. Imposto correto. Mas, Legal. cara, não dá para falar assim, eu quero faturar menos para pagar menos. Gente, esse conceito é um bloqueio, né? Vai te travar ao seu crescimento. Não pode nunca, jamais ter. E tá orgulhoso de estar pagando um valor alto de imposto ali, é porque você está faturando bastante. Com certeza, com certeza. Uma coisa, ninguém que paga muito imposto está ruim. Não tem essa possibilidade. Não existe, exatamente. Oi, tem bastante gente também que a gente vê aqui que fala assim, o paciente não me pediu né, a nota, o recibo, uma coisa assim, então eu vou deixar quieto e vou deixar ali, né? E depois como é que chega na hora do imposto de renda e principalmente se essa pessoa cai na malha fina? Qual que é a implicação disso? Essa desculpa de que o paciente não me pediu recibo, não me pediu nota e eu não preciso emitir o recibo, a nota fiscal para ele, não existe. Além disso, ali naquele momento ele pode não ter pedido a você, mas lá na ocasião da entrega da declaração de imposto de renda, ele pode ir lá no seu consultório e falar, cadê o meu recibo? Cadê a minha nota? Você jamais vai poder falar para ele, eu não vou te entregar. Você que tinha a obrigação de entregar o recibo e a nota para ele na ocasião exatamente da prestação de serviço. Então você tem que ter isso em mente. O paciente não pediu, não significa que você não tenha que emitir recibo, que tenha que emitir nota. E se você não emite nota, não emite recibo, o dinheiro está passando na sua conta bancária, volta aquele problema que a gente falou. Passou na conta bancária, a gente tem um rastro, está registrado, a Receita Federal tem acesso a essa informação. É você que vai ter que justificar para um fiscal, se você for fiscalizado, que aquele dinheiro ali, que aquele Pix, não é de um paciente, é de uma divisão de churrasco entre os amigos. Você que vai ter que justificar, quem tem que comprovar é você, que tem que provar é você, e não o fiscal da Receita Federal. Portanto, não faça isso, emita recibo para todo paciente, além do que é chato, né? Chega na época da declaração de imposto de renda, Ele vem pedir para você, cadê? somem, querem desaparecer, não querem nem responder mensagem no WhatsApp, porque sabe que vem paciente pedindo o recibo que não pediu na ocasião do atendimento. E sempre lembrar que o recibo você consegue fazer com data retroativa. Nota fiscal, quando você é um CNPJ, você é uma clínica, obrigatoriamente emite nota fiscal. Nota fiscal não tem como fazer com data retroativa. Então, e aí vem um imposto gigante de uma vez só, né? exatamente. Não, e como é que você vai falar com o paciente? Olha, não posso emitir mais a sua nota fiscal, não. Olha, o paciente pode te denunciar. E aí você vai ter um problemão com isso, gente. Não pode ter. Eu acho extremamente amador isso. Com recibo ou sem recibo. Não dá para você querer vender um tratamento de 50 mil reais, querer vender um tratamento de 100 mil reais para um paciente e querer fazer essa pergunta com recibo ou sem recibo. De jeito nenhum, né? Não pode ter amadorismo na hora de você emitir
emitir o documento fiscal para o paciente, porque o paciente pode não gostar, a gente nunca sabe quem é o paciente. Vai saber se o marido dela, da paciente, ela é fiscal da Receita Federal, se a esposa do paciente, ela é desembargadora. Olha, você com um problema. Fala sério, vai aparecer lá no Fantástico, assim, né? Ninguém quer aparecer assim no Fantástico, ninguém, com certeza não. Então, o certo é o certo, por mais que a maioria faça errado. Ô, Rita, de benefícios fiscais, a gente falou já, acho que não falamos aqui sobre benefícios A fiscais. equiparação hospitalar é um benefício fiscal. Tá. Ela é um Esse é um benefício delas. fiscal. A equiparação hospitalar para a área de saúde vem crescendo muito, vem se tornando cada vez mais comum, mas a minha orientação para quem quer esse benefício é que, como é muito subjetivo deixar na mão do fiscal da Receita Federal entender que você está ou não equiparado ao hospital, é que ganhe esse direito na justiça. Aí é uma orientação minha. Ganhe esse direito judicialmente, comprovando que a sua atividade odontológica é equiparada ao hospital, comprovando que a sua atividade médica é equiparada à atividade hospitalar, porque aí vai ser decidido em juízo, aí você ganha esse direito sem nenhum fiscal depois de falar assim, ó, não era bem assim não, está errado, e querer que você pague todo o imposto retroativo dos últimos 5 anos. Mas esse benefício é só para clínicas do lucro presumido, do regime tributário lucro presumido. Simples. Tem que estar já no lucro presumido. Que já está no lucro presumido. Simples nacional. E aí vai a dica, se alguém tem uma clínica hoje no lucro presumido, como ela vai saber se ela pode se equiparar a uma clínica, a um hospital para ter direito a esse benefício ou não? Sempre que pensar assim, olha, você só consegue essa equiparação hospitalar se você tiver procedimentos complexos realizando ali na sua clínica. Eu vou dar o exemplo da odontologia, tá? Implante é equiparada ao hospital, cirurgia bucomaxilo é equiparada ao hospital, até mesmo prótese consegue essa equiparação hospitalar. Já vi casos de ortodontia, por exemplo, não conseguia, não considerou aquele procedimento complexo o suficiente para ser comparado à atividade hospitalar. Por isso é que eu oriento a entrar na justiça para ganhar esse direito, explicar o que é realizado ali na sua clínica, para em juízo decidir, sim, todos esses procedimentos que eu realizo aqui são equiparados ao hospital. É lógico que consulta, o paciente foi lá a primeira vez, só fez uma consulta, eu vou conseguir equiparar somente a consulta ao hospital? Não, vai ter que pagar o imposto diferente para a consulta e para um procedimento? Sim. Tem que ter uma contabilidade muito mais organizada? Também, mas faz parte para, no final das contas, acabar pagando menos imposto. Mas é um excelente benefício fiscal. Excelente. E para isso você tem que ter um contador especialista na área. Senão não consegue. Ele ajuda e aí ele vai te orientar até como entrar com esse processo antes para solicitar essa equiparação, né, Rita? É uma possibilidade que está bem em evidência ultimamente. Essa é uma possibilidade que a maioria que entra na justiça tem tido bons resultados positivos de possibilidade, sim, dessa equiparação. Ô Rita, a gente está aqui com o tempo já chegando, passar rápido, tá dando 1 hora. Eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu queria falar aqui, voltar um pouquinho do CPF aqui, quando ele exigir nota, não só, além de emitir para tudo, ele exigir nota de tudo também, então. Sim, aí você tem que deduzir. Sim. Aí ele falou, você está emitindo, exija, porque você vai fazer as deduções, vai ter que ter esse controle para correr atrás. Aí eu já arrumei para minha cabeça aqui, porque amanhã eu tenho certeza que todo mundo aqui vai me ligar, eu quero trocar do meu CNPJ para o meu CPF, aí a parte de marketing. Com certeza. e vai chegar, e vem, a gente troca, não tem problema. Pra gente é indiferente e que bom que você tomou essa decisão e vai poder deduzir dos seus impostos aí. Por exemplo, as pessoas, aí tem que tomar cuidado, a pessoa já faz um CPF, um CNPJ com a gente. Aí ele vai escutar isso aqui, como é que ele vai saber, eu vou fazer parte no CPF, parte no CNPJ? Assim, esse rateio das deduções, quando você é os dois, quando você é pessoa física e pessoa jurídica, eu sempre oriento assim, aquelas despesas que são despesas fixas, o aluguel, o condomínio, a luz, deixa no seu CNPJ. E as outras despesas você coloca no seu CPF. Não existe uma regra, tá? Como eu falei, a Receita Federal, ela não deixou de forma clara como é que você vai fazer o rateio dessas deduções. Não deixou. 2020, se a gente for pensar em 2020, para a
Receita Federal é algo muito recente. Então, a gente não tem muitos casos para poder falar assim, olha, talvez daqui a 15 anos, Thiago, eu vou conseguir te responder assim, olha, o entendimento da Receita Federal é esse. Por quê? Aí tiveram as fiscalizações, a gente já sabe como é o comportamento da Receita Federal. Por enquanto, não temos assim, depois que teve essa novidade, eu pelo menos não tenho nem eu do escritório, nenhum colega que passou por isso, porque o entendimento da Receita ela não é engessada, ela mudou. Mas aí o que será que a Receita Federal entende como esse rateio razoável e objetivo? É lógico que a gente tem assim, um bom senso. Eu dividi a minha receita 50% para a pessoa física, 50% para a pessoa jurídica. Para mim, não tem nada mais objetivo do que porcentagem. Então, vamos dividir as despesas 50 para a pessoa física, 50 para a pessoa jurídica. Isso é totalmente objetivo. Porcentagem é totalmente objetivo. Ah, mas essa é a orientação da Receita? Eu não consigo afirmar isso ainda para você, porque tem que esperar um bom tempo para saber como será o comportamento dos fiscais. Será que eles vão entender que isso, que a porcentagem de fato é a melhor forma? Só quando começar, de fato, terem as fiscalizações. Então, assim, é bom senso. O que manda é bom senso. Mas a afirmação... Seja justo, seja justo. Exatamente. Mas a afirmação certinha, assim, ó, faça isso, essa resposta pronta ainda ela não existe. Tá. Despesa de publicidade vai, mas entra, por exemplo, a despesa para deduzir da agência de marketing? Tudo que você utiliza para captar mais paciente. Você não utiliza o marketing para atrair mais paciente, para captar mais paciente. Sim, o marketing não é para isso, não é uma necessidade. Então, sim, você vai poder deduzir. Tá. Legal. Show de bola. Pedir para trocar amanhã o CPF lá. Não, já tem alguns que pedem de vez em quando, provavelmente passam por, ou fez algum curso seu, pode ter certeza disso. E aí eles pedem, eu quero que passe pro CPF, tá bom? Te passo aqui. E é na hora, né? Tem que lembrar, passou a nota fiscal para o CPF, o dinheiro tem que sair da conta do CPF, não sair da conta do CNPJ, porque aí você mesmo está entregando para o fiscal que você misturou tudo. Não pode. Se uma nota fiscal está no CPF, você tem que pagar da conta do seu CPF. Se a nota fiscal está no CNPJ, você tem que pagar da conta do CNPJ. Você não pode misturar. Quando você mistura, você está provando para a Receita Federal que é tudo uma coisa só, que você utilizou aquilo como um artifício para pagar menos imposto e aí não sabe fazer da forma correta e tropeça na própria perna. Dica de ouro. Essa aí já valeu o podcast, gente. Isso aí. Boa. Top, Rita. O que mais, Lucas? Perguntas? Não, acho que a gente já passou bem pela nossa pauta aqui, né? Que a gente já tinha programado para hoje. Acho que até mais coisa do que a gente já tinha. Tem mais um monte de coisa, só que vamos segurar porque o tempo estourou aqui já. Mas quem quiser saber mais, gente, isso aqui é só um pouquinho do monte de coisa que você já pode fazer. Anotou aí, papelzinho e caneta na mão? Aplicar, cobrar o seu contador. Sim. Aqui, cliente da Superdental. Se você conseguir, vem trocar aqui para o CPF, comece a deduzir, controlar suas despesas para você conseguir deduzir, pagar menos imposto e ter mais lucro no final do mês. É esse o objetivo desse podcast aqui com a Rita, é fazer vocês ganharem mais dinheiro da forma correta, fazendo do jeito certo. Exatamente, Thiago, exatamente. É isso que a gente deseja, que todos paguem menos imposto, paguem muito imposto, mas o menos possível, porque é a forma correta. Somente o que é correto. Vamos puxar aqui já o... Não vou falar agora. Boa. Guarda a frase. Vou guardar. Guarda a frase. Então tá bom. Bom, antes da gente fazer essa chamadinha, né? Você que já nos assiste faz tempo, você sabe que a gente tem essa parte das frases no final aqui. Mas antes eu queria deixar aqui novamente, né, o convite. Se você gostou desse episódio, se você achou engrandecedor o conteúdo, dá o like e encaminha para outros profissionais que tenham interesse também nesse assunto, né, e com certeza também vai ser muito produtivo. Né? Aqui embaixo, né, a hora que a Rita falar aqui a parte dela, nós vamos colocar o Instagram dela, né, para que você, se você quiser, entre em contato, fala com ela, com certeza ela vai poder te ajudar muito aí nessa parte também, tá bom? Então, curte, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário aqui. Se você ficou com alguma dúvida, você quer compartilhar uma coisa, conta pra gente qual é o seu caos quanto à contabilidade, que vai ser ótimo a gente poder conhecer um pouquinho mais e também poder te ajudar, tá bom? Rita,
Para a gente finalizar aqui, a gente sempre pede para trazer assim um ensinamento, uma frase. O que saiu dessa conversa nossa aqui? Alguma coisa que te chamou a atenção? Qual que é a mensagem que você gostaria de passar para quem está escutando a gente aqui? Eu sempre falo assim, ó, que herdeiro ganha dinheiro, empreendedor faz dinheiro. Faça dinheiro, né? Nós não somos herdeiros, não adianta querer ganhar, tem que fazer. Para fazer dinheiro, precisa sim entender o seu negócio, precisa sim ser um empreendedor e olhe o seu consultório como negócio, ele precisa ter lucro e você tem que saber muito além da técnica. Isso eu bato sempre nessa questão, tem que saber de contabilidade, de gestão, de marketing, de vendas. É sua obrigação, faça dinheiro, corra atrás, que você, a odontologia, a medicina não são profissões fáceis, você não tem uma facilidade durante a graduação, nem na pós-graduação. Gente, são faculdades complicadíssimas, então dá para aprender tudo sim, não se limite achando que você não é capaz, você é capaz, basta querer. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Thiago. Foi um prazer. Boa. É isso. A minha dica aqui que eu tenho hoje é que tem um site que você não pode deixar de acessar, que é www.irsemsegredo.com.br. É o site do meu curso, gente. É o IR Sem Segredo. É exatamente o nome do meu curso, IR Sem Segredo. A gente quis colocar dessa maneira para poder tirar esse preconceito de que é impossível, não tem segredo. Obrigada, viu, Lucas? Imagina, né? E a frase, né, que eu quero trazer aqui, que eu escutei um tempo atrás, até busquei aqui para não falar a frase errada, né? Que assim, que a contabilidade é a ciência de usar os números a seu favor. Então, assim, como toda ciência, você precisa estudar, precisa conhecer para poder usar ela aí. Boa. Então, Boa. Conhece seus números, não conhece seu negócio. E a minha, vamos falar um pouquinho da Bíblia aqui, né? Dai a César o que é de César. Faça as coisas do jeito certo e dai a Deus o que é de Deus. Você vai prosperar. Exatamente. Ótimo, meninos. Tá bom? Rita, obrigado de coração. Foi maravilhoso o podcast. Hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mesmo, muito conteúdo legal, né? E para você que está aqui até agora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Esperamos você na semana que vem, no próximo episódio. Tá bom? Obrigado. Gente, obrigado. Tchau, um abraço. Até o próximo episódio.